Olá, gente. Então, aqui que fala é a professora Rafaela. Então, o assunto novo de hoje vai ser sobre critério de divisibilidade. Vamos entender esse assunto fácil e o que é esse critério de divisibilidade, tá? Divisibilidade, o que seria isso? São regras de divisibilidade que usamos para verificar se o número é divisível por outro, sem precisar usar a divisão. Olha só que interessante. Sem precisar usar a divisão, né? Como assim? Né? Então, você já tem uma ideia de não precisar fazer uma divisão, somente você lembrar desses critérios para saber se um número ele é divisível. Então, para saber se o número é divisível, vocês vão usar esse critério que a gente vai ver logo a seguir. Olha só, esse critério que nós vamos ver agora, antes de começar a ver as regrinhas, vamos lembrar que nós vimos na aula passada para saber se um número é divisível pelo outro. Para saber se o número é divisível pelo outro, a sua divisão deve ser exata. Logo, uma divisão exata quer dizer que sua divisão tem que ser zero, né? Que eu botei aqui divisão ser exata, mas para ser uma divisão exata, a sua divisão tem que ser um resto zero, tá bom? Tem que restar zero na sua divisão. E o quociente tem que ser um número inteiro, certo? Para ser uma divisão exata. Próximo, vamos lá. Primeira regrinha, vamos ver os números que são divisíveis por 1, né? O divisor aí é 1, então todos os números que são divisíveis por 1, eu digo aqui que é trivial, porque trivial é uma coisa chamada fácil, porque todo número é divisível por 1. Todos os números são divisíveis por 1, certo? Olha como é fácil. Nós temos aqui o dividendo e o divisor. 10 dividido por 1 é 10 e resta 0. Quantas vezes 1 cabe no 10? 10 vezes, então vai restar nada. Então, o número aqui, ele é divisível, né? O 10 é divisível por 1. O 1 é divisor de 10. Então, o seu quociente, que é o resultado, é 10. Resta nada. Olha só aqui outro exemplo. 11 dividido por 1 é 11. Quantas vezes 1 cabe no 11? 11 vezes, então vai restar nada. Então, quer dizer que o 1 é divisor de 11. Então, qualquer número aqui que você for dividir por 1, vai dar ele mesmo, esse número natural, que vai ser ele mesmo. Então, vai restar nada. Então, todo número é divisível por 1. Qualquer número é divisível por 1. Então, o número 1 é divisor de todos os números naturais. Ok? É fácil saber o divisor de 1, é muito fácil. Então, vamos para o próximo. Divisibilidade por 2. Agora, como é que eu vou saber a regrinha? Olha só, a regrinha para saber se o número 2, se tal número é divisível por 2, né? Quais são os divisores de 2? Quais são os números que são divisíveis por 2? Então, olha só. O número é divisível por 2 quando ele for par. Isto é, quando terminar com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8. Terminando com o número ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8, terminando, então, esse número sempre vai ser par. Exemplos: 2, 4, 12, 24, 28, 36, 400, 402, 1002. Esses números são terminados com números pares. Se estão terminados com números pares, então eles são números que são divisíveis por 2. Então, vai ser uma divisão exata. Olha só isso aqui agora. Vamos ver por uns exemplos. Os exemplos é o seguinte. Eu quero saber se o número aqui, 50, ele é divisível por 2. Quando nós fazemos a divisão, 50 dividido por 2, né, é igual a 25. Dá exatamente 25. Então, ele termina aqui com 0, mas o resto é 0. Então, assim, se o resto é 0, então
é divisível, né? 50 é divisível por 2. Mas aqui na regrinha, olha só, a regrinha você não vai precisar fazer a divisão, certo? Não vai precisar. A gente aprendeu na aula passada que nós usamos a divisão, né? Para saber se o número é divisível. Nas regrinhas aqui, você só vai lembrar das regras e saber sim ou não. O 50 aqui, ó, é terminado com 0. Então, ele pode botar lá. Pode botar fé que ele é um número divisível por 2. Sim, ele é sim, não precisa ter dúvida. Sim, certo? Ele não está perguntando, está confirmando aqui. Então, não precisa ter dúvida. 224 divisível por 2, o último número aqui, o último algarismo é 4. Na regrinha tem que ser somente terminado com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8. Então, aqui, o 4 é uma das regrinhas, terminado aqui. Então, sim, ele é divisível por 2, pois termina com 4, certo? Na hora da divisão, se eu for fazer aqui, ó, 144 vai ser quanto? A metade aqui vai ser 122. Então, vai ser exato, uma divisão exata. Não precisa fazer mais a divisão, tá certo? Só lembrar das regrinhas para saber se o número é divisível por 2. Só para saber se o número é divisível por 2, é só terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos lá, o 51. 51 é terminado com 1. Na regrinha tem 1? Não, não tem 1. Então, o número 1 não é divisível por 2, pois termina em 1, pois não é um número par. Olha, vamos agora para esse exemplo aqui de baixo. Uma questãozinha, ó. Circule os números que são divisíveis por 2. Esse primeiro número aqui, 123, ele é terminado com 3. Está na regrinha? Então, não circula. O 122 é terminado com 2. Está na regrinha? Tá, então circula. 122, ele é um número divisível por 2. Então, ok. 211, terminado com 1. Está na regrinha? Não, então não circula. 778, terminado com 8. Está na regrinha? Não, então não circula. Está na regrinha, então circula, né? Terminado com 8. 32, terminado com 2. Está na regra? Tá, então circula, ele também é um número divisível. 45, o 45, ele terminado com 5. Tá na regrinha? Não, não tá na regrinha. Então, 1000, o número 1000 é terminado com 0. Então, tá na regrinha, então circula. 136, terminado com 6. Então, ele tá na regrinha, circula. Então, os números aqui, quais são? 122, 778, 32.136 são números divisíveis por 2, tá? Mais ou menos isso aí. Próximo. Agora vamos para a regrinha da divisibilidade por 3. Vamos ver como é que iremos saber se o número é divisível por 3. Simples e fácil. Olha só, essa regrinha aqui. Essa é a regra para saber se não é divisível por 3. Você vai somar todos os algarismos. Se essa soma for um número divisível por 3, então esse número vai ser divisível por 3. Vamos por exemplo para entender. No exemplo aqui, ó, 72 é divisível por 3, você vai agora fazer o quê? Somar os algarismos. 7 mais 2. 7 mais 2 é 9. 9 é divisível por 3? Sim, porque 3 vezes 3 é 9. Então, é divisível por 3. Então, o número 72 é divisível por 3. Sim. Agora, vamos ver o número aqui, ó. 4.119 é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 4 com mais 1, 5, 5 com mais 1, 5 com mais 1, 6, 6 com mais 9, 15. 15, ele é um número divisível por 3? Aqui na tabuada é, ó, 3 com mais 3 vezes 5 é 15. Então, 15 dividido por 3 é 5. Então, o número 4.119 é divisível por 3. É só somar os algarismos
e ver se o número é divisível por 3. A soma desse número é divisível por 3, tá? Agora, vamos ver isso aqui, ó. 511 não é divisível por 3. Por quê? Somando aqui 5 com mais 1, 6, 6 com mais 1, 7. Na tabuada do multiplicativa por 3, tem nenhum número multiplicado por 3 que dá 7. Então, gente, não é divisível. O número 511 divisível por 3 não é, tá? Vamos pôr essa questão aqui, ó. Esse número, né? Esse número todinho aqui, né? Que é o número 333.331. Ele é divisível por 3? A gente usando a regrinha da divisibilidade por 3, fazemos como? Vamos ver aqui, ó. Você vai primeiro somar todos os algarismos, ó. 3 mais 3 mais 3, 1, 2, 3, 4, são 5 3. Mais 3, mais 3, 1, 2, 3, 4, 5, ok, né? E com mais um 1, vamos somar. 3 com mais 3... 6, 6 com mais 3, 9, 9 com mais 3, 12, 12 com mais 3, 15, 15 com mais 3, com mais 1, 16. 16 é um número divisível por 3, na tabuada do 3, só temos um número aproximado, que é o 3 vezes 5, que é 15, e que depois vai ser quem? E que depois vai ser o número 3 vezes 6, que vai ser 18. Então, não tem nenhum número multiplicado por 3 que dá 16. Então, não é divisível, né? Não é divisível por 3, esse número gigante aí, tá certo? 3, que é 333.331, não é divisível por 3. Olha só, que vocês podem fazer também, né? Sem usar o critério da divisão, como nós aprendemos aquela aula, né, de números divisíveis, usava a divisão. Então, aqui, ó, sem usar a divisão, você sabe assim, ó, pelo critério, né, só somar os algarismos e pronto. Agora, se eu for fazer aqui pela divisão, se eu não conhecer essa divisibilidade, aí eu tinha que fazer a divisão, né? Então, deixa eu pegar esses 3 números aqui, dá 111. 111 vezes 3, 333. Dá 0, abaixo 3, aí 1, abaixo 3. Dá 0, abaixo esse outro 3 aqui. Dá 1, porque 1 vezes 3 é 3. 0, abaixo 1, né? E restaria 1. Se restou 1, então a divisão não seria exata. Se fosse continuar, aí pronto, você ia fazer como? Ia acrescentar uma vírgula aqui e o 0 aqui. Aí 10, né? Quantos 3 cabe no 10? 3. 3 vezes 3, 9, ia continuando com essa ideia, tá? Ia continuar com isso. O quociente não pode ser um número com vírgula, né? Tem que ser um número inteiro. Tá? Então, já sabemos pelo critério, sem precisar usar a divisão, só somar os algarismos e ver se a soma daria o número divisível por 3, se não, esquece, não é divisível. Próximo, vamos para o critério da divisibilidade por 4. Diz o seguinte, ó, para saber se um número é divisível por 4, você vai ver o seguinte: o número é divisível por 4 se terminar com 2 zeros no final. O número terminou com 2 zeros, ele é divisível por 4, com certeza. Ou quando os dois algarismos formam um número divisível por 4. É só lembrar da tabela do 4. 4, depois 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 16. 16, 18, assim por diante. Né? 16, 21, isso mesmo. Então, só saber a tabuada que vocês vão entender. Exemplos. Ó, 500 é um número divisível por 4? Bem aqui na regrinha diz, ó,
Se terminou com 0 e os dois números for divisível por 4, sim. 500 é divisível por 4? 500 é divisível por 4? Terminou com 2 zeros? Com certeza, pois termina com 2 zeros. O número 1016, os dois números 16, é divisível por 4? 16 é divisível por 4? É, porque 4 vezes 4 é 16. Então, é número divisível. Dá uma divisão exata. Então, aqui, ó, é divisível. O número 150. O número 150 não é divisível por 4. Pego os dois números finais, dois algarismos, né? Finais, que são 50. Então, 50 na tabuada do 4 não tem um número que dê 50, né? Multiplicado por 4 que dê 50. Não tem. Então, não é divisível, tá? Vamos para a próxima. Esse critério 5, ó, o mais simples de você compreender, não pode errar, é o por 2 e por 5 e por 10, que são os mais fáceis mesmo. Para saber se o número é divisível por 5, ou é terminado com 0 ou é terminado com 5, somente isso. Por quê? Você na tabuada do 5, você sabe que termina com 5 ou com 0, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, sempre termina com 0 ou com 5. Ó, o 10 é divisível por 5? Terminou com 0? Com certeza, sem dúvida, pode marcar na questão lá, se for. 15 é divisível por 5? Com certeza, porque terminou com 5. 102 terminou com 2 na tabuada do 5. Não tem nenhum número que dê um final 2. Então, não é divisível, tá? Aqui, somente esse aqui que não é divisível, somente esse. Tá certo? Então, vamos pro próximo. O critério de divisibilidade por 6. Para saber se o número é divisível por 6, você tem que saber lembrar da regrinha do 2 e o por 3. Por quê? Para ser divisível por 6, ele tem que estar ao mesmo tempo obedecendo a regra do 2 e do 3. Do 2, lembrando o número divisível por 2 tem que terminar com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8, né? Por 3, a soma dos seus algarismos tem que dar a soma dos algarismos desse número que você quer saber, tem que ser o número divisível por 3. Se obedecer as duas regrinhas, então, gente, pode confirmar. Ele é um número de divisibilidade por 6. Então, vamos aqui, ó. O 24. O 24 é divisível por 2? É, porque é terminado com 4 e o número 4 é um número par. Então, ok, o 24 é um número divisível por 2. Vamos ver o 3. Somando os dois algarismos. 2 com mais 4, 6. 6 é um número divisível por 3? Sim, porque 3 vezes 2 é 6. Então, essa regrinha, esse 24 obedece a regra do 2 e do 3. Do divisor 2 e 3. Então, sim. Então, quer dizer que o 24 é um número divisível por 6. Vamos ao próximo exemplo. 810 divisível por 6, vamos ver. Tem que obedecer essas duas regrinhas. Ó, se eu obedecer somente uma, posso dizer? Não. Tem que obedecer as duas regrinhas do 2 e do 3. 810 é divisível por 2? Vamos ver, terminado com 0. Então, pronto. Então, aqui, ó, ok, é um número divisível por 2. Vamos ver por 3, só somar. 8 com mais 1, 9 com mais 0, 9. Então, aqui, ó, o 9 é um número divisível por 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, obedece às duas regrinhas. Então, ele é um número divisível por 6. Anote isso aqui, para você não esquecer. Vamos ver aqui o número 1011. Não é divisível por 6. Vamos ver por quê. Obedece a regra do 2? Não. Ó, já exclui aqui, porque não obedece. Se não obedeceu nenhuma, nem adianta verificar o 3, tá? Nem adianta. Então, o número 1 é terminado aqui. O algarismo 1 é o último número aqui. Então, quer dizer que ele não é divisível por 2. Então, já não é divisível por 6, porque tem que ser pelos dois números ao mesmo tempo. Certo? Vamos ver outro exemplo. Agora, vamos ver outro critério. Nesse critério... Nesse critério aqui, é o seguinte. Para ser um número divisível por 8, tá? Tem que terminar com os 3 zeros. Terminou com os 3 zeros aqui o exemplo, ó, então é divisível por 8. Ou então a soma dos 3 números tem que ser, ó,
O número é divisível por 8 se terminar com os 3 zeros. Se tiver um número que os 3 algarismos finais são terminados com 3 zeros, confirma que ele é um número divisível por 8. Ou quando os 3 números, os últimos números forem divisíveis por 8. Se for divisível por 8, então quer dizer que também esse número vai ser. Olha só. 120, ele é um número divisível por 8? Sim. Ele é, tá? Ele é, tá? Então, aqui. Então, 120 não é... Ele é divisível por 8. Ok, tá? Ok. Se fazer a divisão 120 por 8, na divisão exata. 5.410 não é divisível por 8. Pega os 3 últimos números, 410, dividir por 8, não vai dar uma divisão exata, tá? Então, próximo. O 9. O 9 aqui, gente, é o seguinte. Se o número é divisível por 9, só somar os algarismos e for divisível por 9. Tá? Vou ter uns exemplos aqui, ó. 1080, você soma os algarismos. 1 mais 0, 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 9? É, né? Claro. Então, dá 1. Então, é igual. Então, esse número todinho aqui, ele é divisível por 9. Esse número aqui, 9.990, ele é divisível por 9. Somando todos, vai dar o número 27. 27 dividido por 9? Sim. Ele é divisível por 9, porque 9 vezes 3 é 27. O de baixo, 1.210 não é divisível por 9, porque vai somar, você soma esses números, vai dar 4. E 4 não é divisível por 9. Ok? Rapidinho aqui, terminando 10. Para ser um número divisível por 9. Para ser dividido por 10, agora você só terminar com 0, ó. Terminou com 0, então ele é divisível por 10. Próximo, por 100. Terminou com 2 zeros. Terminou com 2 zeros. Ele é divisível por 100. Beleza. Por 1000. Por 1000. Terminou com os 3 zeros. Terminou com os 3 zeros. Ele é divisível por 1000. Muito fácil. Olha critérios fáceis. 2, 5, 10, 100, 1000. São critérios muito fáceis. Para terminar aqui agora, o que vocês vão fazer? Vou desenhar essa tabelinha no caderno de vocês, 0, 1, 2, 3, 4, e vão colocar as regrinhas aqui, tá? As regrinhas. O 0, vocês vão colocar aqui, dizer que eu não expliquei, mas o 0 não é divisor de nenhum número. Bota, não existe. 1 é divisível, ele é divisível de todos os números, é um divisor de todos os números naturais. O 2, você lembra o que é a regra do 2? A regra do 2 é somente terminado com os números terminados com 0, com 2, com 6, com 4, né? Com 8, eles são divisíveis por 2. Por 3, somando todos os algarismos, se essa soma for um número que é divisível por 3, então, vocês botam essa regra aqui. Essa regrinha deve ficar no caderno para vocês lembrarem lá, não esquecer, tá? Botou tudo que explicou hoje aqui, explicou, vocês vão colocar no caderno essa regrinha. Para finalizar, vamos aqui para finalizar, né? Finalizando aqui, vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Observe a figura abaixo e marque a alternativa correta. Essa figura aqui, né, que tá dentro de um conjunto aqui do retângulo, aqui desse círculo, são todos esses números. Os números que estão na região amarela são o número divisível por 6. Vamos lá. Para ser divisível por 6, a gente lembra que terminado tem que ser o número divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos ver por 2. Todos os números aqui, eles são terminados com 2. Então quer dizer que todo esse número aqui, o 12, o 18 e o 24, eles são divisíveis por 2. Já obedeceu uma regrinha, né? A próxima regrinha tem que ser divisível por 3. Vamos ver, por 3 somando aqui. 1 mais 3, 6. 6 dividido por 3,
Ok, é 2. 18 agora. 18 mais 1, 1 mais 8, 9. 9 dividido por 3, 3. Ok, olha, último é 24. 24, 2 mais 4, 6. 6 dividido por 3, 2. Certíssimo. Então, letra A seria a resposta, tá? A B, números azuis, essa parte aqui, azuis. É divisão divisível por 5? Passei por 5, tem que ser terminado com 0 ou com 5. Aqui, ó, já tem um que não é terminado com 0, o outro aqui, esse aqui é terminado com 5. Então, já exclui esse, tá? Todos os números são divididos por 2 na parte verde. Nós aqui vimos a parte verde. Sim, então todos divididos por 2. 2, 16, 20, 18, 24 e 12. É sim. Então, pronto. Não, aqui é todos os números são divisíveis por... Não, eu errei aqui, pera. Todos os números são divisíveis por 2? Não, todos não, né? Porque tem o 3, que é o 33, que não, 21, né? Não. Então, nem todos os números são. Então, aqui, a única resposta certa é a letra A. Certo? Então, ótimo. Até a próxima.